Salve galera, aqui quem fala é o Darkson, episódio de Ark Abyss. E bom galera, hoje nós iremos definitivamente nos mudar desse local e construir uma base, não tão grande assim, apenas uma base para começar a estabilizar nesse mapa. Eu ainda pretendo construir uma base grande, uma base definitiva, como eu costumo fazer, né, mansões. Mas enfim, hoje eu irei carregar aqui todos os dinossauros que nós temos aqui na base e começar a transportar o loot. Eu fiz um caminho, inclusive eu vou mostrar pra vocês todo o caminho que eu consegui descobrir, um pouco mais tranquilo para levar eles. E vai todo mundo junto comigo, o Raptor, o Carnotauro e até mesmo o Moschops. Olha só, tudo que eu precisava guardar, eu já guardei aqui nas criaturas, no Carnotauro, no Raptor. E aqui nós temos aqui apenas o que sobrou, que são materiais simples de pegar. Madeira, quitina, coisas básicas, como vocês podem ver aqui, ó. Tudo que era importante realmente é o que eu vou utilizar, que eu acabei carregando ali, ó. Então ficou muito recurso, com muita coisa, mas o que eu preciso levar realmente, eu estou levando. Inclusive, até acabei deixando aqui alguns materiais no urso que eu devia ter descarregado na base, porém eu não fiz. Olha só, muita coisa que eu devia ter descarregado aqui. Tem até algumas coisinhas que eu consigo tirar aqui, ó, para esvaziar um pouco ele. Eu acabei me esquecendo que ele tinha alguns recursos e trouxe aqui para essa base. Mas enfim, eu acabei fazendo alguns testes aí, olhando alguns locais que eu poderia passar e tudo mais, e acabei descobrindo esse local, que é aquele mesmo local que eu fui buscar o Tatu e ele já havia morrido. Então, basicamente, eu vou tentar chegar naquele local e de lá fica bem próximo da base. Bom, tudo que eu preciso levar aqui, eu já posso. Tem tudo aqui, como eu disse pra vocês. E a parte complicada vai ser levá-los. Como vocês sabem, as criaturas aqui têm velocidades diferentes. Então, eu vou tentar levar com um pouco de paciência para não perder ninguém. Se eu tivesse um criopode aqui, eu poderia colocar um Moschops. Espero que eles não tomem dano. O único problema aqui será o Moschops, porque ele é lento. Se tivesse uma criopode, eu poderia levar ele na criopode e seria tudo mais rápido. Ó, isso aqui vai ser um problema. Como eu vou levar as criaturas me seguindo, obviamente em algum momento eles ficarão travados em pedras, árvores e até mesmo entrarão em conflito. Esse aqui será um dos problemas. É por isso que eu fiz esse caminho. A rota que eu fiz tem pouco empecilho, pouca árvore, pedra. Então o local que eu vou passar tem pouco empecilho. Eu consigo transportar aqui o Raptor. Tá pesado. Bom, eu não coloquei as cartas aqui no neutro, mesmo que elas tomem dano, eu espero que elas não morram, então é por isso que eu coloquei elas no passivo. O Moschops, eu acabei upando aqui nele um pouquinho mais de vida, então obviamente ele vai estar um pouco sangrando aí, mas não é porque ele tomou dano, e sim porque eu upei vida nele. Eu upei um pouco mais de vida nele para ele conseguir aí tentar sobreviver à viagem. A viagem não vai ser tão tranquila como parece não. Eu não mudei o rage das criaturas seguirem o meu urso, por quê? Como vocês sabem, nós podemos abrir aquela barrinha de configurações e mudar o rage. Rage médio, baixo, alto, para ele seguir um pouco mais perto ou um pouco mais longe. Porém, eu deixei no rage padrão, que é o médio aqui, ó. E por que eu fiz isso? Enquanto eles estão me seguindo, eu consigo ir na frente aqui e limpar a área. Então, posso matar espino ou carquinos aí para limpar a área. E cadê o Moschops? Aquilo lá é o Moschops, aquele pontinho vindo lá no fundo, ó. Então o único problema que nós teremos aqui será realmente o Moschops, porque ele é um pouco lento. Mas isso é até que bom, porque eu posso ir limpando o caminho e esperando as criaturas recuperarem HP, caso elas recebam um dano. Dessa vez eu não vou fazer um corte para vocês, porque essa aqui será a última vez que eu estarei nesse local aqui. Então eu vou mostrar o caminho que eu acabei descobrindo aqui após algumas viagens que eu fiz da base até a nova base. Da antiga base, na verdade, até a nova base. E como eu disse, eu irei aqui sempre à frente limpando o caminho, tá? Tentando limpar o caminho. Espero não encontrar muitos empecilhos e o Sarco talvez seja um problema para pegar o Moschops, mas até lá eu acho que consigo levar eles. Então, vamos lá, acelerar o vídeo para você até chegar na base e espero que não tenha nenhum empecilho. Então, let's go! Olha só, para quem não está reconhecendo esse local, é basicamente aquele mesmo local que eu vim em busca do Tatu, e por um acaso ele já havia morrido. Então aqui é aquele mesmo local, tá?
que eu mostrei pra vocês, que eu havia encontrado um tatu, quando eu vim aqui novamente, ele já havia morrido ou desespawnado. Então esse local aqui, olha só um saco. Esse local aqui é bem próximo da base já. A partir daqui o caminho é todo de terra, né? Não tem água, não tem espinho, então é bem tranquilo. Vai ter algumas pedras e algumas árvores, mas é bem tranquilo de chegar. Então praticamente já estamos na base aqui. A pior parte já passou, que era a parte da água e tudo mais, que tinha criaturas um pouco mais fortes e chatinhas. Mas fora isso aqui, ó, aqui nem basilisco tem. Então é um caminho bem tranquilo mesmo. E finalmente chegamos aqui na base, ó, com todo mundo vivo. Como vocês viram, teve alguns confrontos, mas foi tranquilo de chegar aqui. O loot está aqui. E vamos lá. Eu vou começar a construir aqui. Na verdade, eu decidi fazer a base aqui, o espaço da base, né, do território, um pouco maior do que eu esperava. Então vai ser um território bem grande. Eu quero aproveitar que nós temos aqui essa pedra gigante, né, essa barreira, utilizar como muro já, ó, aqui na frente. Então eu vou tentar fazer aqui o território que eu vou fazer a base bem grande, para mim fazer algumas reproduções, para mim fazer a plantação, fazer algumas coisinhas. Então eu vou começar a fazer aqui. Vou quebrar aqui todos esses espinhos, porque eu vou fazer a base aqui na frente, ó, dessa pedra grande. Então eu vou fazer a base aqui na frente. E eu vou deixar o espaço da frente da base limpo, porque ali na frente spawna madeira, plantas e também metal. Aqui tem boa parte dos materiais, isso aqui é apenas um terço, provavelmente, da base. Porque, como vocês sabem, eu faço uma parte, depois o resto eu vou craftando enquanto eu construo. Eu tenho aqui bastante material farmado já para mim fazer essa base. Provavelmente eu tenho que farmar mais alguma coisinha, sempre tem, mas eu acho que dá. Aqui na minha esquerda eu vou colocar algumas paredes depois, ou então colocar espinho ou portões. E aqui na frente, como eu disse, eu vou deixar tudo aberto, porque tem, ó, pedra de metal, vegetação. Aqui do lado tem aquela cordinha para o Ravenger andar, então é um local perfeito. E vamos agora começar a farmar para construir. Vamos começar primeiramente a construir aqui as fundações. Vou fazer um pequeno timelapse para vocês construírem algumas partes da base e já volto. Essa base será muito importante porque agora sim eu posso fazer as coisas do Aberration, como roupa radiativa e muito mais. Após farmar aqui um pouquinho e construir aqui boa parte dos recursos, ó, agora sim podemos começar a construir. E eu acho que agora vai dar, hein? Agora vai dar. Eu acabei reabastecendo aqui os materiais, ó. O estego já estava cheio de madeira e o tatu também estava cheio de pedra, então eu não precisei farmar muito, apenas repor o que eu gastei e agora sim podemos começar a construir. E agora que amanheceu, para vocês verem melhor como é que está aqui o ambiente, tá? Olha só, a base será aqui, ó, nessa pedrona aqui, ó, ela vai estar de costas para essa pedra. Como eu disse, eu quero aproveitar o máximo possível esse terreno. E aqui na esquerda será onde eu colocarei os dinos. Porém, aqui na frente, ó, spawna árvore, spawna metal, então eu não quero mexer nisso. Só espero que enquanto eu construa não venha espino ou carquinos, porque isso vai atrapalhar. E agora é só colocar a mão na massa. Vamos lá começar a fazer a base, porque o jogo realmente só começa pra mim quando tem uma basezinha pra guardar material e realmente chamar de lá. Então, bora lá. E finalmente, após alguns minutos, a base foi erguida. Essa base aqui, ela é inspirada em uma base que eu já fiz há muitos anos atrás, que infelizmente eu nunca utilizei. Aquela base que eu fiz, acho que eu vou colocar a imagem na tela para vocês, está na playlist Ark Construction também. É uma base que eu queria muito utilizar, porém eu apenas construí e postei e nunca utilizei ela realmente aqui em algum local. Então essa base é inspirada naquela base que eu fiz. Eu já mostro para vocês a parte externa, porém eu vou colocar aqui dentro as bancadas e tudo mais. Então, calma aí, deixa eu colocar essas bancadas aqui rapidão e já volto com vocês. Então, pronto, bancadas posicionadas. E como eu disse, essa base aqui é inspirada em uma base que eu já fiz há um tempo atrás, que eu queria muito utilizar e que eu não havia utilizado ainda. Eu tenho ainda, se não me engano, as 10 bases do antigo Ark que eu nunca postei e talvez eu remodele elas e poste nesse novo Ark. A parte mais complicada realmente é contar a estrutura.
Se fosse só gravar e postar seria bem tranquilo, mas contar cada peça da base leva muito tempo. Eu acabei transferindo aqui alguns materiais, ó, só que eu não posso fazer muita coisa ainda porque me falta gema vermelha. Mas fora isso, eu posso fazer aqui já roupa radiativa, posso fazer algumas coisinhas do Aberration. Eu quero fazer isso no futuro e testar com vocês, mas por enquanto eu vou deixar sem fazer. Ainda falta pegar um pouco de material que eu gastei tudo, né? Aqui também eu posso fazer mais algumas coisinhas, ó. Eu fiz aqui o Fabricator, como vocês podem ver, não é muito caro para fazer, então eu fiz e coloquei aqui na base. E eu posso fazer também aqui no futuro algumas coisinhas relacionadas ao Aberration, como essa luz aqui, ó, que eu não testei ainda. Que vai me faltar apenas aí o cristal. Eu gastei todo o cristal que eu tinha, a cimento, cristal, então vou ter que voltar a fazer isso. Isso aqui agora me dá a possibilidade de começar a acumular recursos, para fazer cofre, fazer grill. Então eu posso fazer muita coisa já, isso é bem interessante. Apenas me falta recurso, né? Eu vou começar aqui já modificando a base. Essa parte aqui, ó, não está no projeto, eu apenas vou colocar para ficar um pouco mais fácil ter acesso ao local que os dinos vão ficar. Como eu havia dito para vocês, o dino vai ficar aqui na esquerda da base. Então aqui, ó, é onde vai ficar os dinos nessa parte. Então eu vou colocar essa portinha para ficar um pouco mais fácil ter acesso a essa área aqui, ó. Não acredito nisso não, meu Moshop... Nossa... Meu Moshop estava morto, eu coletei o corpo do Moshop. Como eu não vi isso, cara? Morreu de quê? Deixa eu ver aqui no registro. Morreu de fome, cara. O Moshops morreu dia 29. E que dia é que nós estamos aqui? O Moshops, como eu disse pra vocês, eu havia upado vida nele. Então provavelmente ele comeu tudo que ele tinha no inventário pra recuperar a vida e morreu de fome. Ele morreu hoje. Bom, não tem o que fazer, né? Coitado. Sobreviveu a viagem toda e morreu de fome. Nesse novo arco aqui, as criaturas elas descem fome rapidamente. Tenho que acostumar com isso. Tem que colocar muita tina aqui na base, porque no antigo arco eles não morriam de fome com frequência. Eles se alimentavam, mas não era tanto assim. E já que nesse novo arco eles comem muito, tanto carnívoros como herbívoros. E isso é bem problemático. Eu vou colocar alguns portões aqui para fechar essa parte. E essa pedra será uma barreira natural que nós vamos ter aqui na nossa base. Aqui na frente da base eu vou colocar espinho e provavelmente torreta ou alguma planta Y ou X. E como vocês viram, ó, andando um pouquinho aqui, você sai do território da zona azul. A zona azul fica iluminado praticamente 100% do tempo e a zona verde, como vocês podem ver, fica escuro. Então a zona verde fica escuro, chegou aqui na zona azul, vai ficar um pouco claro. Obviamente não é claro como se fosse dia, mas é um... Hoje tá complicado, viu? Calma, calma. Ufa, ainda bem que era nível baixo. Hoje tá sendo um dia um pouco complicado. Ai, ai. Eu vou ter que fazer essa barreira aqui, ó, em alguns episódios. Eu não vou fazer a barreira por enquanto, por quê? Eu quero testar primeiramente como é que funciona a planta Z, como é que o pessoal comentou bastante que ela ilumina. Eu quero ver como é que ela vai iluminar aqui, se será bastante ou pouco, e começar a fazer aqui algumas coisinhas mais. É por isso que eu não fiz o muro ainda. Eu quero ver como é que vai ser o tamanho do muro, iluminação e proteção. Essa base aqui eu posso ter acesso nela apenas subindo aqui, ó. Inclusive se eu colocar aqui mais uma rampa, eu posso trazer as criaturas aqui pra cima da base como se fosse uma cegonha, né? Um caminhão cegonha, subindo aqui através da rampinha. Então eu posso subir aqui com criaturas, caso eu queira. Esse mapa não tem criaturas aéreas, mas aqui tem um espaço para você colocar criaturas, tanto faz, terrestres ou aéreas. Nesse mapa não tem. E como vocês podem ver, é bem espaçoso aqui a parte de cima da base. Pode até mesmo ser mais um andar da base para colocar estruturas ou algo do tipo. Aqui, ó, eu vou fazer uma estufa pequena, apesar que eu não sei se esse mapa pega efeito estufa ou não. Vou testar depois se esse mapa realmente pega esse efeito ou não, tô bem curioso com isso. E eu não transferi todos os materiais para cá ainda, tá? Apenas algumas partes eu trouxe, outras partes estão ali naquela mini base que eu fiz, naquele acampamento aqui na minha esquerda. Eu quero iluminar essa base, talvez eu utilize alguma coisa relacionada a PET ou iluminação elétrica mesmo, para iluminar essa base, porque está muito escuro, obviamente, né? Eu coloquei a parede escura aqui para dentro da base, então isso vai dar um tom um pouco mais escuro. Essa base não é tão grande assim, mas é o suficiente para eu conseguir guardar tudo que eu preciso, né? Conter. Então eu posso simplesmente construir aqui uma pequena estufa, testar se funciona ou não esse efeito nesse mapa e guardar tudo que eu preciso guardar. Fazer algumas coisas elétricas e tudo mais, então é uma base perfeita para a evolução aqui nesse início. Como eu disse, eu ainda pretendo fazer uma base gigantesca, como eu costumo fazer, mas por enquanto essa base é perfeita e agora sim eu posso começar a domesticar criaturas, fazer reprodução e avançar agora muito rápido nesse mapa.
E o que eu realmente quero explorar agora é esse bioma azul e o vermelho, que está me instigando bastante, mas tem que esperar um pouquinho para me fazer isso. Então esse galera, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.